Oi, gente! Hoje eu vou ensinar para vocês a receita dessa galinha pintadinha linda que fez muito sucesso lá na minha página. Inclusive, vou deixar as duas opções de cores que eu fiz para vocês se inspirarem. Então, para mim fazer essa galinha, eu usei somente a linha Amigurumi Soft. Vou deixar as cores que eu utilizei aí na tela para vocês. Então, vamos lá. Vou iniciar com a linha azul. Vamos começar o corpinho da galinha. Então, vou fazer um círculo mágico e vamos fazer 6 pontinhos baixos nesse círculo. Então, aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fiz meus 6 pontinhos, vou fechar o meu círculo. A próxima carreira, nós vamos trabalhar 6 aumentos, tá? Vamos ficar com um total de 12 pontinhos, então, no nosso trabalho. Aqui é o primeiro aumento. Segundo aumento. Terceiro aumento. Quarto. Quinto aumento e sexto aumento. Então, aqui a gente tá com 6 aumentos, estamos com 12 pontos por agora. Agora, a gente vai pegar o marcador. Então, a próxima carreira, nós vamos trabalhar um ponto e um aumento. Então, aqui eu fiz o primeiro pontinho. Deixa eu focar um pouco aí. E um aumento. Um ponto e um aumento. Então, nós vamos trabalhar um ponto e um aumento até o final dessa carreira. Aqui o último aumento. A próxima carreira, nós vamos trabalhar 2 pontos baixos e um aumento. Por toda a carreira, vamos fazer desta forma, tá? 2 pontinhos baixos e um aumento. Aqui o último aumento. A próxima será 3 pontos baixos e um aumento. Por toda a carreira, 3 pontinhos baixos e um aumento. Prontinho. A próxima carreira, 4 pontos baixos e um aumento. Aqui. Vamos seguir assim também por toda a carreira. 4 pontos baixos e um aumento. Então, aqui finalizando mais essa carreira com o aumento. Prontinho. Bom, gente, então nós vamos fazer desta forma, tá? Até a carreira de 12 pontos e um aumento. Nós vamos trabalhar somente carreiras de aumentos agora. Então, vou fazer aqui os meus e volto aqui com vocês, tá? Então, aqui eu tô finalizando a minha última carreira de aumentos. Eu já vou mostrar pra vocês. Então, aqui, meu último aumento.
Bom, então, o meu trabalho tá assim. Então, a gente vai trabalhar por carreiras de aumentos até chegar em 12 pontos e um aumento, tá? A próxima carreira, nós vamos trabalhar pegando somente a alcinha de trás. E nós vamos trabalhar somente pontos baixos, tá? Então, nessa carreira não vai ter aumento. Então, pegando somente a alcinha de trás, desta forma, nós vamos fazer até o final dessa carreira, tá bom? Dá uma aceleradinha para ir mais rapidinho. Então, aqui, meu último pontinho da carreira. Aqui, ó, pra gente ficar com essa alcinha aqui, tá? Então, vamos seguir. A próxima carreira, nós vamos continuar com os aumentos, tá? Então, aqui eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 pontos baixos e aqui eu faço um aumento. Então, por toda essa carreira, nós vamos trabalhar 13 pontos baixos e um aumento, tá? Nós vamos continuar os aumentos que nós estávamos fazendo lá no início. Então, vamos fazer desta forma até o final da carreira. 13 pontos baixos e um aumento. Vou dar uma acelerada aqui, para o vídeo também não ficar tão longo, tá? Então, aqui, chegando no final da minha carreira, vou fazer o meu último aumento. A próxima carreira, novamente, nós vamos fazer de aumentos. Então, serão 14 pontos e um aumento. Aqui, ó. Aqui, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 pontos. E aqui eu faço um aumento. Então, até o final da carreira, faremos 14 pontos e um aumento. Aqui, último aumento. A próxima carreira, gente, nós vamos novamente fazer aumentos. Então, serão 15 pontos e um aumento. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 pontos e um aumento. Então, nós vamos trabalhar até o final da carreira, 15 pontos e um aumento. Então, aqui, finalizando essa carreira com um aumento. Agora, a gente finalizou todos os aumentos do nosso corpinho, tá? Então, a partir de agora, a gente vai trabalhar somente carreiras fixas, somente carreiras de pontos baixos. Então, serão um total de 17 carreiras de pontos baixos, tá? Somente ponto sobre ponto. Então, assim tá nosso trabalho.
E nós vamos trabalhar as carreiras de pontos baixos. Como não tem muito segredo, gente, para fazer, é somente ponto sobre ponto por 17 carreiras, então eu vou fazer as minhas carreiras aqui e daí eu volto aqui com vocês, tá bom? Bom, então aqui tô finalizando a minha última carreira somente de pontos baixos. Então, tá aqui, ó, tá vendo? A gente só seguiu fazendo ponto sobre ponto, por um total de 17 carreiras. Agora, vamos começar as diminuições, tá? Então, agora a gente vai fazer aqui 15 pontos baixos. Aqui. E uma diminuição. Então, nós vamos começar as nossas diminuições, tá? Então, essa carreira nós vamos fazer 15 pontos baixos e uma diminuição por toda a carreira. Aqui farei minha última diminuição. Gente, conforme eu sempre faço, tá? Eu dou uma aceleradinha no vídeo, pro vídeo também não ficar tão longo. Então, a próxima carreira, nós vamos fazer somente pontos baixos. Então, por essa carreira inteira, não tem diminuição, é somente pontos baixos. Então, aqui... finalizei essa carreira. A próxima carreira, nós faremos mais uma diminuição. Então, será 14 pontos baixos e uma diminuição por toda a carreira. 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e uma diminuição. Então, nós vamos seguir desta forma por toda a carreira, tá? Fazendo 14 pontos e uma diminuição. Então, aqui, finalizei essa carreira. A próxima carreira, vamos trabalhar somente pontos baixos. Então, vai ser ponto sobre ponto, tá? Prontinho. A próxima carreira será 13 pontos e uma diminuição. Então, aqui, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e uma diminuição. Vamos trabalhar desta forma até o final da carreira. 13 pontos e uma diminuição. Então, aqui,
A próxima carreira, nós vamos trabalhar somente pontos baixos. Ponto sobre ponto. Aqui, então, cheguei ao final. A próxima carreira será 12 pontos baixos e uma diminuição. Aqui. E uma diminuição. Então, por toda a carreira, vamos fazer 12 pontinhos baixos e uma diminuição, tá? Fazer minha última diminuição. A próxima carreira agora serão somente pontos baixos. Uma carreira novamente de ponto sobre ponto. A próxima carreira, vamos fazer 11 pontos e uma diminuição. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e uma diminuição. Então, vamos fazer assim até o final da carreira. 11 pontinhos baixos e uma diminuição. Fugi um pouquinho, mas eu fiz a última diminuição. A próxima carreira serão somente de pontos baixos. Então, vamos trabalhar ponto sobre ponto até o final da carreira. Gente, eu vou aproveitar e mostrar para vocês que nós vamos utilizar 2 novelos para fazer o corpinho da galinha. Então, aqui no meio dessa carreira, o meu novelo acabou. Eu vou mostrar para vocês a forma que eu emendo a linha pra gente continuar a peça sem ter que arrematar. Então, eu vou juntar aqui uma pontinha com a outra. Vou dar um nozinho e vou dar mais um nozinho. Ficou desta forma, bem firminho. Eu vou só cortar um pouco esse excesso. E agora, a gente vai continuar ali os pontos fixos. Ó, então, o nozinho chegou aqui. Eu vou fazer a continuação dos meus pontos. E eu vou mostrar pra vocês como que eu deixo o nozinho escondido. Então, eu vou puxar de uma forma que o nozinho fique pra dentro da peça, ó. Então, eu ajeitei pro nozinho ficar dentro da peça. Assim, eu não preciso arrematar e iniciar com o próximo novelo. Posso só continuar aqui na minha carreira, que ainda estamos na carreira de pontos fixos, tá, gente? É só pra eu realmente mostrar pra vocês esse detalhe.
Então, aqui eu vou finalizar minha carreira de pontos baixos, né? A próxima carreira, nós vamos fazer 10 pontos baixos e uma diminuição. E 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos baixos e uma diminuição. Vamos seguir assim até o final da carreira, 10 pontinhos baixos e uma diminuição. Aqui. A próxima carreira, nós vamos fazer somente pontos baixos. Vai ser ponto sobre ponto. Então, eu cheguei aqui ao final. A próxima carreira, vamos fazer 9 pontos baixos e uma diminuição. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos baixos e uma diminuição. Vamos fazer dessa forma até o final dessa carreira, tá? Aqui, a próxima carreira vamos trabalhar somente pontos baixos. Então, mais esta carreira de ponto sobre ponto. Aqui. A próxima carreira, nós vamos trabalhar 8 pontos baixos e uma diminuição. E uma diminuição. Então, nós vamos trabalhar assim até o final dessa carreira, tá? 8 pontos baixos e uma diminuição. Aqui. A próxima carreira, nós faremos somente de pontos baixos. Então, mais uma carreira de pontos fixos, ponto sobre ponto. Aqui, gente, o nosso corpinho tá ficando nesse formato. Deixa eu focar aqui mais. Então, a partir de agora, nós vamos trabalhar somente carreiras de diminuição, tá? Pra gente fechar a cabecinha da nossa galinha. Então, eu vou dar uma sugestão agora pra vocês de como que eu deixo a base da minha galinha um pouco mais retinha. Eu recorto um círculo de uma pasta escolar mesmo. Tem que medir bem certinho aqui com o fundo da nossa galinha.
Isso vai ajudar com que a parte de baixo dela fique um pouco mais retinha, principalmente na base com os pezinhos. Tem gente que coloca papelão. Eu prefiro colocar o plástico porque isso facilita um pouco se por acaso eu tiver que lavar a minha galinha, né? Então, o plastiquinho vai acabar facilitando o uso da galinha. Então, eu vou colocar antes de eu fazer as diminuições. Então, agora a gente vai começar somente diminuições. Por essa carreira, nós vamos trabalhar 7 pontos baixos e uma diminuição. Então, até o final da carreira, nós vamos fazer 7 pontos baixos e uma diminuição. Aqui, a próxima carreira serão 6 pontos baixos e uma diminuição por toda a carreira. E uma diminuição. Então, a gente vai seguir até o final da carreira, tá? Por 6 pontos baixos e uma diminuição. Aqui. A próxima carreira serão 5 pontos baixos e uma diminuição. Aqui, ó, 3, 4, 5 e uma diminuição. Vamos seguir fazendo 5 pontos baixos e uma diminuição até o final dessa carreira. Aqui é a última diminuição. A próxima carreira faremos 4 pontos baixos e uma diminuição. Aqui, ó, 3, 4 e uma diminuição. Vamos seguir assim por toda a carreira. 4 pontos baixos e uma diminuição. Aqui, a última diminuição. Bom, então, antes de fazer a próxima carreira, nosso círculo já tá fechando bem aqui em cima, então agora a gente já vai começar a encher o nosso corpinho, tá? Então, podem usar bastante manta acrílica. Vamos deixar o corpinho da nossa galinha bem recheadinho, tá? Não economize em enchimentos para ela ficar bem fofinha. Então, enche mais a parte da base pra gente conseguir trabalhar o restante das diminuições mais tranquilas. Então, a próxima carreira, nós vamos fazer 3 pontos baixos e uma diminuição. Como o corpinho dessa galinha é bem arredondado, acaba ficando um pouquinho mais complicadinho de finalizar as carreiras depois que a gente começa a encher. Mas falta bem pouquinho já, tá? Então, aqui por essa carreira, eu trabalhei 3 pontos baixos e uma diminuição. Então, aqui fiz mais uma carreira, então eu vou encher mais um pouco.
conforme nós formos fazendo esta última carreira, a gente vai colocando mais enchimento. Opa, deixa eu só voltar o marcador. Que escapou do último pontinho. Aqui. A gente vai colocando a manta acrílica, vai ajeitando para se encaixar bem nas laterais. Ó, já começando a dar um formatinho pro nosso corpinho. Então, assim ficou, gente. Encham bem pra ficar bem arredondadinho, ficar bem durinho. Vamos seguir aqui as diminuições. Agora vai ficar um pouco mais complicadinho de gravar, mas essa próxima carreira nós vamos trabalhar 2 pontos baixos e uma diminuição por toda a carreira, tá? Então, aqui. Dois pontos baixos e uma diminuição. Como falei pra vocês, depois dele cheinho, fica um pouquinho mais difícil de fazer as últimas carreiras, ainda mais pra gravar, mas é assim mesmo. Bom, então, a gente vai seguindo aqui por toda essa carreira, nós vamos trabalhar 2 pontinhos baixos e uma diminuição. E uma diminuição. Aqui. A próxima carreira, nós vamos trabalhar um ponto baixo e uma diminuição. Por toda a carreira, nós vamos fazer desta forma. Aqui, ó. Então, antes de fazer a última carreira de diminuições, a gente vai só preencher esse miolinho. Aqui, prontinho. Então, agora a gente vai trabalhar a nossa última carreira de diminuições, tá? Então, nós vamos fazer um total de 6 diminuições. E assim, a gente vai fechar o corpinho da nossa galinha. 1, 2, 3, 4, 5. E agora faremos a última diminuição. Aqui. Vamos arrematar. E aqui a gente vai finalizar, né? Eu vou pegando aqui a alcinha de fora de cada um desses últimos 6 pontinhos. De fora pra dentro. Puxa pra fechar.
Vamos dar 2 nozinhos, coloco a linha pra dentro do corpinho e arremato. Bom, gente, então nosso corpinho tá finalizado, tá? Ficou desta forma. Eu vou deixar pra vocês aqui na descrição do vídeo a receita do corpinho escrita, pra não ter erro no formato dele, tá? A nossa base ficou retinha. Então, agora, nós vamos iniciar as peninhas da nossa galinha. Então, aqui eu vou pegar a linha azul, vou laçar a minha linha. Naquelas alcinhas de baixo que nós deixamos, eu vou introduzir a linha e vou fazer 3 correntinhas. Eu vou laçar a linha, na mesma alcinha, nós vamos trabalhar pontos altíssimos. Então, nós vamos fazer um total de 5 pontos altíssimos. Deixa eu fazer um mais devagar para vocês. Aqui, ó, lacei a linha, introduzo aqui, vou ficar com 3 alcinhas na agulha. Puxo a linha por 2, fico com 2, puxo a linha por mais uma e novamente. Então, é desta forma que nós vamos fazer. Vamos fazer 5 pontos altíssimos dentro desta alcinha. Aqui. Fiz os 5. Então, aqui a gente ficou com 5 pontinhos. Agora, eu vou fazer 2 correntinhas. Na mesma alcinha, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Aqui, finalizamos uma peninha. Então, nós vamos fazer desta forma, tá? Todas elas. Vamos subir aqui as correntinhas, faremos 5 pontos altíssimos e vamos descer com 2 correntinhas e finalizar com um ponto baixíssimo. Agora, a gente vai seguir, vamos dar uma espaçada entre uma e outra de 2 alcinhas. Então, a gente vai fazer 2 pontos baixíssimos. Então, aqui em uma alcinha eu fiz um ponto baixíssimo e na outra mais um. Na próxima, eu tô fazendo mais um ponto baixíssimo e vou subir 2 correntinhas. Aqui, nessa alcinha, a gente já vai trabalhar mais uma peninha. Então, nós iniciamos novamente, fazendo 5 pontos altíssimos. Aqui. Agora, a gente faz 2 correntinhas e vamos, na mesma alcinha, fazer um ponto baixíssimo, finalizando a peninha. Na próxima alcinha, a gente faz um ponto baixíssimo. Na próxima, um ponto baixíssimo. Na próxima, novamente um ponto baixíssimo, para nós já iniciarmos a próxima peninha. Então, o espaço entre elas vai ser de 2 pontos baixíssimos, tá? E as peninhas vão ser feitas da mesma forma. Então, tô aqui no final, tá? Das minhas peninhas. Só pra vocês saberem, a última peninha, nós vamos dar uma espaçada entre a penúltima e a última de somente um ponto baixíssimo, tá? Pra nós finalizarmos. Só pra se caso não bater bem certinho aí a de vocês, aqui também não bate, tá? A última a gente dá uma espaçada só de um ponto baixíssimo, entre uma e outra. Então, aqui finalizei. Aqui, ó, já dei a última espaçada, que é o ponto baixíssimo. Então, agora a gente só finaliza. Vou cortar a minha linha.
Vou dar o nozinho e prontinho, ó. Agora, a gente vai passando os dedinhos assim pra abrir todas as nossas peninhas. E elas ficaram desta forma, tá? Assim, nossas peninhas. Então, agora, nós vamos iniciar a crista da galinha. Então, eu vou pegar a linha vermelha, vamos fazer um círculo mágico. E eu vou fazer 6 pontinhos baixos dentro do meu círculo. Seis pontinhos baixos. Vou fechar o meu círculo. Agora, nós faremos 6 aumentos. Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 aumentos. Agora, a gente vai pegar o marcador, vamos colocar aqui no último pontinho. Aqui. A próxima carreira, nós vamos fazer um ponto baixo, um aumento, por toda a carreira, tá? Então, será um ponto baixo e um aumento por toda a carreira. Então, aqui, nós estamos fazendo um ponto baixo e um aumento por toda a carreira, tá? A próxima carreira, nós vamos trabalhar 5 pontos baixos e um aumento. Então, nós vamos fazer 5 pontos baixos e um aumento por toda a carreira. Aqui, o último aumento. Agora, nós vamos trabalhar somente ponto sobre ponto, por um total de 7 carreiras. Então, serão 7 carreiras somente de pontos baixos, tá? Então, eu vou seguir aqui fazendo as minhas carreiras e volto aqui com vocês. Aqui, finalizando a minha última carreira, somente de pontos baixos. Aqui. A próxima carreira, nós vamos trabalhar 5 pontos baixos e uma diminuição. Aqui, ó. Uma diminuição. 5 pontos baixos e uma diminuição por toda a carreira. A próxima carreira, vamos trabalhar somente pontos baixos. Então, vai ser uma carreira de ponto sobre ponto. Prontinho. A próxima carreira,
Nós vamos trabalhar um ponto baixo e uma diminuição por toda a carreira. Opa. Aí. Um ponto baixo e uma diminuição por toda esta carreira. Prontinho. Agora, nós vamos trabalhar somente pontos baixos por um total de 4 carreiras, tá? Então, nós vamos fazer ponto sobre ponto por 4 carreiras. Aqui, eu vou fazer as minhas e volto aqui com vocês. Então, aqui a gente finalizou as 4 carreiras. Vamos arrematar a nossa linha, deixando um pedaço para costura. Bom, então já finalizamos, ficou neste formatinho. Vamos fazer mais 2 para ficarmos com 3. Então, aqui, ó, tô com as minhas 3. Deixei um pedacinho de linha para costura e vamos reservar. Agora, nós vamos iniciar a parte do olhinho, tá, gente? Então, vou fazer um anel mágico e vamos fazer 6 pontos baixos dentro desse anel. Aqui, vou fechar o meu anel. Agora, nós vamos trabalhar 6 aumentos. Então, aqui, um aumento, 2, 3, 4, 5, aqui, 5 e 6. Agora, a gente vai pegar o marcador, coloca no último pontinho e vamos trabalhar um ponto e um aumento por essa carreira. Então, por toda a carreira, nós vamos fazer um pontinho baixo e um aumento. Aqui. A próxima carreira, faremos 2 pontos baixos e um aumento. Então, vamos seguir fazendo 2 pontos baixos e um aumento por toda a carreira. A próxima carreira será 3 pontos baixos e um aumento por toda a carreira. A próxima carreira, faremos 4 pontos baixos e um aumento. Então, vamos seguir assim até o final da carreira.
Aqui, a próxima carreira, nós faremos 5 pontos baixos e um aumento. Então, vamos seguir por toda a carreira fazendo 5 pontos baixos e um aumento, tá? Afinal, fiz meu último aumento da carreira e eu finalizei a parte branquinha do olho da minha galinha. Aqui. Então, agora a gente vai arrematar. Vamos deixar um pedacinho um pouquinho maior pra costura. Aqui a gente faz um nozinho, tá? Na próximo pontinho, eu puxo a linha e faço o nozinho. Ali, ó. Prontinho. Esse a gente reserva. Agora, a gente vai pegar a linha preta, vamos fazer um anel mágico. Vamos fazer novamente ali 6 pontos baixos no anel. 2, 3, 4, 5, 6. Aqui a gente fecha o nosso anel e vamos trabalhar aqui por 6 aumentos na próxima carreira, tá? Então, aqui, fiz um aumento, 2 aumentos, 3, 4, 5 e 6 aumentos. Agora, a gente arremata, deixa também um pedacinho pra costura, tá? Aqui eu vou fazer o mesmo nozinho que eu fiz da parte branca, eu vou fazer na preta. Que na preta não dá pra aparecer muitos pontinhos na câmera, né? Então, assim, eu finalizei aqui, ó. Tá vendo? Eu fiz o meu anel e os 6 aumentos ao redor. Bom, agora eu vou pegar a agulha de tapeçaria e eu vou pegar um pedaço do azul aqui. O mesmo azul que a gente fez o corpinho da galinha, tá? Então, eu vou colocar aqui e nós vamos trabalhar a partezinha do olho ali da cor. Então, deixa eu virar aqui pra ficar o mais nítido pra vocês, mas eu vou explicando bem, tá? Porque a linha preta é mais difícil de aparecer mesmo. Então, a gente vai introduzir aqui, ó, no pontinho de fora, a agulha. E nós vamos passar ela pela carreira de aumentos que a gente fez. Então, a gente vai trabalhar passando ela vai e vem por cima da carreira de aumentos, ó. Pra gente fazer a partezinha de cor do olho da galinha. Ali, ó, tá vendo? Aqui, ó. Então, a gente tá passando a linha por cima da carreira de aumentos. Ó. Coloco aqui por fora. E é só ir passando a linha desta forma, tá? É bem facinho, gente. Bem pelo meio da carreira mesmo. Então, agora eu vou fazer somente a marcação de até onde eu quero que a corzinha vá. Então, ó, a gente aqui.
Então, assim, só pra vocês saberem aqui, ó, a gente vai fazer só como se fosse metadezinha só do bolinho, tá? E agora a gente vai voltar pra preencher todas aquelas partezinhas pretas que ficaram no vão da nossa linha azul. Então, ó, eu vou passando a linha bem na partezinha preta, pra ficar tudo bem preenchidinho com a linha azul, ó. A finalização vocês vão entender um pouco mais pra quem não tá conseguindo enxergar, tá? Então, eu tô voltando ali, ó, passando por toda a partezinha preta, pra não ficar nenhum vãozinho preto entre os azuis. Aqui, ó. Finalizei, tá vendo? Então, eu voltei passando a linha muitas vezes ali, ó, pra tudo ficar bem preenchidinho azul. Então, a gente vai fazer metade do olhinho e a outra partezinha vai ficar preta mesmo, tá? Por enquanto. Então, dessa forma. Agora, aqui atrás, eu uso aquele primeiro pedacinho pra eu fazer 2 nozinhos, ó. Pra fazer 2 nozinhos mesmo na parte de trás. Aqui, ó, tá vendo? Só amarrei mesmo uma na outra. E agora, a gente corta esse excesso. Prontinho, ó. Daí, a parte de trás vai ficar escondidinha na hora que a gente costurar. Aqui, ó. Aqui, gente, eu já deixei um olhinho pronto, tá? Mas é mais pra vocês saberem que essa bolinha aqui, branquinha, de dentro do olhinho, esse detalhe, pra ficar pequenininho e nesse formato, eu usei a linha Anne, na cor branca. É um pedacinho bem pequenininho, que é só pra fazer essa bolinha mesmo. Usei a agulha 1,75, tá? Eu não coloquei elas ali no material inicial, porque você também pode fazer só passando a linha com a linha que você tá usando mesmo, a amigurumi. Mas eu vou mostrar pra vocês que essa partezinha aí eu gostei de fazer na Anne, porque ficou com o círculo mais perfeitinho. Então, a gente vai fazer um anel mágico e vamos fazer aqui 6 pontinhos baixos dentro do anel. Aqui, ó. Então, aqui eu vou fechar meu círculo. Ali no primeiro pontinho do círculo, a gente vai fazer um ponto baixíssimo pra fechar o nosso círculozinho, ó, tá vendo? Fica bem delicadinho. E bem mais certinho, né? Então, agora a gente vai costurar. Então, eu vou colocar aqui na minha agulha de tapeçaria. Na parte preta do olho, que nós deixamos sem passar o azul, a gente vai centralizar desta forma, ó. Colocando ela bem ali em cima, a bolinha. E agora, a gente costura no olhinho. Então, a gente vai costurando assim, não tem muito segredo, é vai e volta. Prontinho, ó. Então, ficou desta forma, tá? Centralizado, pra vocês saberem onde costurar aí. Agora, a gente vai medir aqui, ó, entre o olhinho. Eu gosto de fazer aqui, do ladinho, eu coloco a linha. E por cima do azul, a gente vai fazer como se fosse o brilhinho do olho, né? Então, a gente vai passar 2 vezes aqui no mesmo lugar, pra dar um contrastezinho e ficar desta forma. Essa partezinha da linha que deixamos pra frente, a gente vai colocar na agulha. Deixa eu só tentar focar. A gente só vai passar ela pra trás. Aqui, ó, usamos a agulha só pra passar ela pra trás. E atrás, a gente costura novamente uma pontinha na outra ali, da mesma forma que a gente fez com a linha azul. Então, eu dou 2 nozinhos. Vou
arrematar aqui o excesso. E prontinho. Então, ficou desta forma, o nosso olhinho, tá? Agora, a gente vai costurar a parte preta na branca. Eu gosto muito de centralizar, gente, as costuras, pra nossa peça ficar com detalhes ainda mais bacanas. Então, como o meu outro olhinho já tá pronto, a gente vai medir bem certinho e colocar o outro na mesma posição. Então, a gente vai contar aqui, ó, dei uma espaçada de 3 carreiras no meinho. Ó, os dois têm que ficar na mesma posição, tá? A gente centraliza. Agora, a gente costura. Então, a gente vai costurar igual a gente fez a partezinha branca. Então, a gente só vai fazer costuras de vai e vem. Aqui, vamos ajeitando. Deixa eu tirar aqui pra focar um pouco. Pronto. Então, agora a gente vai só fazendo a costura. Aqui. Essa partezinha da frente a gente vai puxar pra trás também. O fio inicial, né? Atrás, novamente, eu vou fazer 2 nozinhos. Aqui. A gente vai arrematar o excesso. E prontinho, ó. A gente centralizou os olhinhos na mesma posição, pra ficarem bem retinhos na nossa galinha. Agora, nós vamos fazer o biquinho da galinha. Então, eu vou fazer 7 correntinhas. Aqui, na terceira correntinha, a gente coloca a agulha e vamos seguindo, fazendo pontos baixos. Então, a gente vai fazer 5 pontos baixos, tá? Então, aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Agora, a gente vai fazer uma correntinha, vamos virar o nosso trabalho e vamos fazer ponto sobre ponto. Então, aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Novamente, vamos fazer mais uma correntinha, viramos o nosso trabalho e faremos 1, 2, 3, 4 e 5. Então, a gente fez 3 carreiras com 5 pontos baixos, tá? Vamos fazer uma correntinha, a próxima carreira a gente vai pular o primeiro ponto e já vamos pro próximo. Vamos pular o penúltimo e já vamos pro último pontinho. Fazer uma correntinha, e agora a gente vai pular o do meio e já vamos entrar na última correntinha e fazer um ponto baixo. Nosso biquinho ficou assim, gente. Então, as 2 últimas carreiras a gente fez uma diminuição no início e no final, tá? Então, agora a gente só vai fazer um nozinho. Prontinho, ó. Aqui eu já ajeitei pra vocês, ó. Eu gosto sempre de espetar com um alfinetezinho, pra eu saber certinho a posição das minhas costuras, tá? Pra já começar a enxergar o formato na minha peça também. Então, agora, nós vamos seguir, vamos fazer as pintinhas da galinha, tá? É super fácil também. Então, a gente vai fazer um anel mágico, vamos fazer aqui 6 pontinhos dentro do anel mágico. 2, 3, 4, 5, 6. Agora, a gente vai fechar o nosso anel.
Vamos trabalhar aqui por 6 aumentos. Então, aqui, ó. 1. Opa. Focou. Agora foi. 2. 3. 4. 5. 6 aumentos. Então, agora a gente vai arrematar. Deixa também um pedacinho pra costura, tá? Não precisa ser muito grande. No próximo pontinho aqui, eu vou fazer o nozinho, conforme eu sempre faço. E prontinho, gente. Essa é uma das nossas pintinhas. Vamos fazer um total de 12, tá? Aqui, ó, finalizei as minhas 12 pintinhas. Serão 6 de cada lado. Agora, essa daqui a gente reserva. Vamos, então, iniciar a patinha. Vou fazer um círculo mágico. Vamos fazer 6 pontinhos dentro do círculo mágico. Quatro, 5, 6. Agora, nós faremos 6 aumentos. Agora, a gente coloca o marcador. E nós vamos trabalhar somente ponto sobre ponto, tá? Então, nós vamos trabalhar por 8 carreiras, fazendo somente pontos baixos. Então, eu vou seguir aqui fazendo as minhas e volto aqui com vocês. Aqui, finalizando a última carreira fixa. Aqui, ó. Então, a gente trabalhou aqui por um total de 8 carreiras somente de pontos baixos. Então, nós vamos fazer 3 desses, gente. Como 2 eu já deixei prontinho aqui, pra facilitar, então eu já arrematei 2, né? Então, esse último aqui, a gente não precisa arrematar a linha, a gente já começa a fazer a junção dos 3 dedinhos a partir dele. Então, aqui, a gente vai trabalhar aqui, ó. Opa. Vamos trabalhar aqui, ó, por 1, 2, 3, 4 pontos baixos neste dedinho. A gente já pega o outro dedinho, a gente já coloca a agulha e vamos trabalhar por 4 pontos baixos nele também. Então, aqui, 1, 2, 3, 4. Aqui eu já vou só arrematar esse restante para não atrapalhar um pouco a visão de vocês. A gente já vai pegar o próximo dedinho. Ó, já vou colocar a agulha nele. E também vamos trabalhar por mais 4 pontos. Aqui fiz 2, 3, 4 pontinhos. Também vamos arrematar esse excesso. Então, aqui, ó, a gente juntou os 3 dedinhos desta forma. Fizemos 4 pontos baixos em cada um deles. Ficamos com 12 pontinhos, tá? Então, a gente vai fazer uma correntinha.
Vamos virar o nosso trabalho. Nessa carreira, a gente vai trabalhar novamente por 12 pontos. Então, a gente vai fazer ponto sobre cada ponto, tá? Então, a gente vai ficar com 2 carreiras aqui de 12 pontinhos. Aqui, 12 pontos. Então, a gente trabalhou por 12 pontinhos aqui, tá bom? Vai ficar bem claro, gente, porque a patinha é um pouquinho mais complicadinha de fazer. Então, eu vou tentar explicar o máximo pra vocês aqui, tá bom? Então, a gente vai fazer agora uma correntinha. Agora, a gente vai pular o primeiro pontinho e já vamos pro segundo. Então, aqui, ao invés de entrar nesse, eu vou entrar no próximo. Assim, a gente vai fazer uma diminuição aqui no início da carreira, tá? A gente vai seguir fazendo pontos baixos, ponto sobre ponto. Quando chegar aqui no final, ao invés de eu entrar aqui também, eu vou entrar já no último pontinho. Então, aqui, ao invés de eu entrar nesse penúltimo, eu vou entrar já no último pontinho. Assim, desta forma, a gente vai fazer uma diminuição no início e uma diminuição no final dessa carreira. A próxima carreira, nós vamos fazer da mesma forma. Então, aqui eu vou seguir novamente. Ao invés de entrar no penúltimo pontinho agora, eu já vou ir pro último ponto. Aqui fiz mais uma correntinha, vou virar o meu trabalho novamente. Vamos pular o primeiro ponto. Seguimos com pontos baixos e vamos pular aqui o penúltimo pontinho. Aqui, ó. Em vez de eu entrar nesse, eu vou entrar no último pontinho. Farei mais uma correntinha, virei o trabalho. Novamente, eu vou pular o primeiro. Vou seguir aqui fazendo a correntinha. Aqui, vou entrar também no último pontinho. Fiz uma correntinha. Aqui, eu já vou direto pro último ponto. Então, a gente vai trabalhar por 5 carreiras dessa mesma forma, tá? Fazendo uma diminuição no início e no final de cada carreira. Então, só para vocês verem aqui, a gente ficou com a primeira carreira de 4 pontinhos em cada dedinho, a carreira de 12 pontos e 5 carreiras diminuindo, um no início e um no final. Com esse formatinho. Agora, a gente vai pegar o marcador e vamos colocar aqui em cima. Vamos trabalhar agora todo o redor do nosso pezinho. Então, a gente vai seguindo, fazendo pontos baixos, tá? Ao redor de todo o nosso pé. Nós temos que ficar com um total de 40 pontinhos, tá? Ao final dessa carreira. Então, a gente vai trabalhando aqui, ponto baixo, pela carreira toda. E aqui, ó, prontinho. Então, aqui eu já passei por toda a carreira, tá? Então, a gente tem que ficar com um total de 40 pontos, gente. Essa próxima carreira, nós vamos trabalhar 2 pontos baixos e uma diminuição por toda a carreira. Então, a gente vai fazer 2 pontinhos baixos e uma diminuição até essa carreira, tá? Aqui. Próxima carreira, nós vamos trabalhar um ponto baixo e uma diminuição. Por toda a carreira, vamos seguir desta forma. Então,
Então, o nosso pezinho tá ficando nesse formato, tá? A gente só precisa fechar só mais um pouquinho em cima. Então, nessa próxima carreira, nós vamos trabalhar novamente 2 pontos baixos e uma diminuição. Então, por toda a carreira será 2 pontos baixos e uma diminuição, tá? Então, aqui. Prontinho. Então, assim ficou o nosso pezinho. Agora, a gente vai trabalhar por carreiras de pontos baixos. Então, serão um total de 5 carreiras de pontos fixos. Então, vamos fazer 5 carreiras somente de pontos baixos, tá, gente? Então, eu vou seguir aqui fazendo as minhas e volto aqui com vocês. Tô aqui no final da minha última carreira. Então, nosso pezinho ficou desse jeito. Aqui nós vamos deixar um pedaço para costura. Faremos 2 destes, tá, gente? Deixa eu mostrar para vocês aqui como que fica o formato dele. Prontinho. Agora, a gente vai pegar as cristas da galinha, vamos encher com manta acrílica. Para nós já iniciarmos as costuras. Então, vamos encher as 3. Prontinho. Aqui eu já posicionei os olhinhos, né? Agora, já posicionei também as cristas. Então, vamos começar a costurar. Ó, só para vocês saberem bem certinho aonde posicioná-las. Aqui eu vou tirando os alfinetes aos poucos. E vamos começar as costuras. Aqui já costurei a parte de cima todinha, ó. Ficaram nessa posição, tá? Então, agora a gente vai costurar o bico da nossa galinha. Vamos costurar antes dos olhinhos, tá, gente? Porque o bico tem que ficar por baixo dos olhinhos. Então, aqui pra finalizar, eu junto os 2 fiozinhos de arremate, dou 2 nós, vou cortar o excesso e vou puxar pra dentro da galinha o nozinho. Agora, a gente já pode costurar os olhinhos dela. Então, a gente tem que deixar eles bem juntinhos aqui na parte do bico. Assim. Então, vou iniciar a costura do meu olhinho. Aqui, gente, já costurei as laterais dos 2. No meinho, pra gente deixar os olhinhos bem juntinhos, ó, eu passo a agulha pegando um ponto de cada olhinho. E vou unindo os 2 lados na costura. Ficou desta forma, ó. Agora, a gente só une as 2 linhas dos arremates
Novamente, eu faço os 2 nozinhos, tiro o excesso e puxo pra dentro da galinha. Assim, ficou os nossos olhinhos costurados. Agora, a gente vai fazer a parte dos cílios. Então, eu vou pegar um pedaço da linha preta. Ó, vou posicionar ele aqui no cantinho. E vou sair com a agulha ali em cima, quase que no início do olho. Espero que no vídeo vocês consigam ver bem a posição. Deixa eu pôr aqui, aí, bem a posição que eu puxei, tá? Aqui, ó, pegando bem a lateral do olhinho. Agora, nós vamos colocar a agulha bem aqui no mesmo ponto em que iniciamos. Vamos puxar ela aqui pelo lado de dentro da linha que nós contornamos o olho. E vamos fazer os 3 cílios. Então, aqui eu vou puxar, ó, novamente, para fazer o segundo, eu vou passar pelo lado de dentro da linha, tá? Isso vai ajudar com que segure o contorno do olho no lugarzinho certo, ó. Então, aqui ficou os 3 cílios, voltei a minha linha aqui pro mesmo buraquinho de início, vou dar os 2 nozinhos. Vou arrematar e puxo o nozinho pra dentro do corpo da galinha. Prontinho. Tá vendo? Então, a gente fez o contorno do olho, meio olho, né? E os 3 cílios. A gente vai fazer da mesma forma desse outro lado. Aqui, prontinho. Agora, nós vamos costurar as pintinhas. Então, eu posicionei elas aqui no lugar pra vocês verem certinho, tá? Eu vou costurá-las e volto aqui com vocês. Bom, gente, já terminei de costurar as minhas pintinhas. Então, a gente posicionou elas desta forma, tá? Agora, nós vamos costurar os pezinhos. Então, primeiramente, nós vamos encher todos os dedinhos do nosso pezinho. Aqui, gente, meus dedinhos. Agora, novamente, eu vou dar mais uma dica pra vocês. Aquela mesma pastinha que nós utilizamos pra fazer a base do corpo da nossa galinha, eu também vou recortar um pedacinho dela pra fazer a base também do nosso pezinho, pra deixar ele um pouco mais firminho, né, pra ajudar. Então, eu vou cortar um pedacinho dela e vou enrolar desta forma. Coloco ela aqui, ó, na parte da perninha. Ó. Fica assim. Agora, a gente vai cortar o excesso. E aqui na partezinha do meinho, ó, ficou dessa forma. A gente termina de encher. Lembrando que isso é apenas uma sugestão, tá, gente? Claro que se você for fazer um ursinho pra deixar em cima da cama, pra ficar juntinho com a criança na hora de dormir, o ideal é você não colocar nenhuma base, deixar ele mais fofinho mesmo. Esse daqui, eu vou usar ele mais como item de decoração. Então, eu gosto de colocar uma base pra deixar ele um pouquinho mais firme. Então, aqui ficou desta forma, tá? Já fiz os 2. Agora, a gente só vai costurar na galinha. Então, vou costurar um pezinho aqui. Aqui, ó, a gente vai posicionar ele bem do ladinho do meio, ó. Aqui tá o centro. E a gente vai posicionar um aqui, ó, bem do ladinho. E o outro vai ser ali do outro lado. A gente usa ali o nosso anel mágico como uma base, tá? Pra centralizar.
Agora eu vou posicionar e vou começar a costura. Bom, gente, aqui no finzinho da costura desse pezinho, eu vou mostrar pra vocês o truquezinho que eu faço pra mim deixar os dedinhos mais coladinhos, tá? Então, aqui eu dei um nozinho, ó. Eu vou dar um nozinho pra mim finalizar a costura da perninha no corpo. Agora, eu vou pegar e vou colocar a agulha aqui por dentro da patinha. E eu vou sair com a agulha ali no meio do dedinho da lateral. Vou mostrar pra vocês. Aqui, ó, tá vendo? Deixa eu virar. Aqui. Eu vou só passar ali um ponto pra cima pra ficar um pouquinho mais centralizado no meio do pezinho. Então, eu saí ali com a mesma linha, tá? Não arrematei. Agora, eu vou seguir aqui na mesma direção, eu vou entrar no outro dedinho e vou passar reto, ó, com a agulha, pra sair do outro lado. Aqui no último dedinho, ó, na mesma altura, ó, eu vou passar assim, ó. Só vou fazer uma voltinha ali. E agora, eu vou entrar no mesmo buraquinho que eu entrei, vou sair no mesmo buraquinho, ó. No mesmo pontinho do outro lado. E agora, eu puxo. Tá vendo? Isso fez com que os dedinhos ficassem mais coladinhos. Então, a gente deixa puxadinho pra ficar bem firme, tá? Pra não aparecer a linha. E a gente dá 2 nozinhos aqui. Coloco pra dentro e arremato. Prontinho, ó. Ficou desta forma, tá vendo, ó? Não dá pra aparecer a linhazinha no meio. E ele ficou mais juntinho. Isso vai dar um pouco mais de espaço pra gente costurar o outro aqui do ladinho. Então, aqui, ó, já deixei os 2 prontinhos. Fiz as costuras. As 2 patinhas ficaram assim. E a nossa galinha está finalizada, gente. Espero que vocês tenham gostado da receita, se inscrevam no canal, deixe aqui embaixo suas sugestões também para futuros vídeos e também se vocês fizerem, marquem a minha página lá porque eu adoro ver o resultado de vocês, as minhas receitas. Eu vou deixar aí para vocês as 2 galinhas que eu fiz, que ficaram lindas as sugestões de cores, tanto nas Candy Colors quanto na azul mais escurinha. Tenho certeza que será um sucesso para a criançada. Então, é isso, gente. Muito obrigada por assistir o vídeo e até o próximo.